quinta-feira, o Papa Francisco publicou sua quarta encíclica, intitulada Dilexit Nos, que significa Ele nos amou. Um documento que coincide com a celebração dos 350 anos das primeiras aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, e concentra-se no amor divino e humano do coração de Jesus, propondo uma reflexão sobre a devoção ao Sagrado Coração como fonte de renovação espiritual e social. Logo no início, o Papa ressalta que o coração de Cristo ama cada pessoa incondicionalmente e sem pré-requisitos. No mundo onde muitas vezes a ternura e o fervor missionário ficam esquecidos, o pontífice convida a este coração aberto, que se encontra na essência do velho, e envia laços de fraternidade, ainda quanto ao cuidado com a casa comum, como destacado nas suas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. O texto é dividido em 5 capítulos, aborda desde a importância do coração como centro da nossa identidade espiritual, até os gestos e palavras de amor de Cristo, como a sua compaixão ao encontrar a mulher samaritana e a sua dor pela morte de Lázaro. No coração de Jesus, afirma Francisco, encontra-se um chamamento a responder com amor ao amor que foi dado. E o Santo Padre lembra ainda que através dessa devoção pode-se construir um mundo mais justo e solidário e fraterno. Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Inicialmente, peço a gentileza de compartilhar esse vídeo com outras pessoas em outros grupos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe aí seu comentário, curta o vídeo. Tudo isso é muito importante para a manutenção dos vídeos do canal. Então, a proposta desse vídeo é explicativa, no sentido filosófico e teológico da quarta encíclica do Papa Francisco, Dilexit Nos, Ele nos amou. E qual dimensão que eu gostaria de destacar inicialmente? A forma a qual foi estruturada, ao meu modo de ver, parte muito de uma questão fenomenológica. O que seria a fenomenologia? É uma orientação do pensamento europeu que se dedica ao estudo dos fenômenos, ou seja, aquilo que aparece à consciência. E nesse sentido, quando nós falamos de fenomenologia dentro de uma dimensão religiosa ou uma abordagem teológica, e aqui é a abordagem teológica católica, é compreender a essência dos fenômenos a partir da experiência vivida, explorando a maneira como as realidades são percebidas e se revelam aos sujeitos. Nesse sentido, é uma carta que aponta para a devoção do Sagrado Coração de Jesus. E o interessante é que o coração de Jesus não é apenas uma simbologia, não é apenas um símbolo sentimental, é a expressão visível e palpável do amor redentor de Cristo. Então, repito, é uma expressão visível e palpável do amor redentor de Cristo. Vejamos, se aquilo que é fé não é verdadeiramente vivenciado, então onde fica a fé? Ou onde ficam os elementos e frutos dessa fé vivenciada? E gostaria de apontar 5 aspectos principais dessa encíclica. Então, as 5 principais conclusões dessa carta encíclica. Ele nos amou. A primeira, o coração é o cerne da pessoa humana. O mundo perdeu o seu coração. É o que eu disse no início, é uma questão da fenomenologia. Em que aspecto? Se o mundo perdeu o seu coração, é uma provocação de que o ser humano ele perde a consciência sobre aquilo que está acontecendo
na realidade. Parece quase óbvio demais, talvez até simples, mas o Papa Francisco acha que precisamos ouvir. Estamos em um período da civilização humana em que estamos, na melhor das hipóteses, sob a séria ameaça de perder nosso coração. Ou já perdemos e precisamos desesperadamente recuperá-lo. E qual é o melhor modelo de recuperação para o coração humano? O coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E o coração revela quem realmente somos, conforme está no número 6 da carta. Pois é a morada do amor em todas as suas dimensões espirituais, psíquicas e até físicas, conforme o número 21. O núcleo que se esconde por trás de todas as aparências exteriores, mesmo por trás dos pensamentos superficiais que podem nos desviar. Está lá no número 4. As nossas perguntas existenciais mais profundas. Quem sou eu realmente? O que estou procurando? Que direção quero dar à minha vida? Minhas decisões e minhas ações? Por que e que com propósito estou neste mundo? Quem eu quero ser para os outros? Quem sou eu para Deus? E podem ser respondidas por uma única e mais fundamental pergunta. Eu tenho um coração? Conforme está lá no número 23. E nessas perguntas que nos ocupam profundamente, nos permitem dar sentido à nossa existência. E essa existência são ponderadas e mantidas no coração. Assim como Maria, que nos diz São Lucas, prezava e ponderava sobre todas as coisas em seu coração. Nós podemos conferir lá em Lucas, capítulo 2, os versículos 19 ao 51. E o coração não é apenas a sede da profunda emoção, conforme está no número 16, que o Papa Francisco destaca, onde descobrimos quem somos, mas é também o lugar onde nasce o amor incondicional de Deus por nós, e do qual flui nossa capacidade de amar os outros. Em nosso coração, descobrimos o fogo ardente nessa capacidade, permitindo-nos nos tornar de forma completa e luminosa as pessoas que devemos ser. Pois todo ser humano é criado, acima de tudo, para o amor. E na fibra mais profunda do nosso ser, fomos feitos para amar e ser amados, conforme está no número 21. E o amor de Cristo, conforme ele destaca no número 218, pode dar um coração ao nosso mundo e reavivar o amor onde quer que pensemos que a capacidade de amar foi definitivamente perdida. Então é um convite provocativo nessa carta, e quando diz de fenomenologia, da apresentação de consciência, é um despertar de consciência. A devoção cristã, ela não pode, então vejamos, vamos tomar cuidado com o que eu estou falando, ela não pode apenas ter uma dimensão de ficarmos isolados do mundo, achando que o combate das coisas são apenas numa realidade, a tal ponto que nós nos tornamos imobilizados, chegando a um comportamento de indiferença ou de inatividade cristã, de uma inatividade da caridade e da prática pastoral. Não podemos ser apenas igrejas no sentido celebrativo, isolado de uma vida. É preciso o engajamento com a realidade. Depois, a segunda conclusão aí, a importância do afeto, não apenas do intelecto. Isso aqui é muito importante. Na sessão de abertura da encíclica, o Papa contrasta a complexa riqueza do coração
com o domínio mais facilmente controlável da inteligência e da vontade. Embora muitos possam se retirar para espaços aparentemente mais seguros, Francisco diz que isso resulta em um atrofiamento da vida, de um centro pessoal, no qual o amor, no fim, é a única realidade que pode unificar todas as outras, conforme está no número 10. Então vejamos, está acontecendo o atrofiamento da ideia. O mundo dilacerado por guerras, dilacerado por discussões ideológicas que levam a uma polarização e dessa polarização a divisão de pessoas. E muitas vezes o ideal de unidade ele vai se distanciando de qualquer perspectiva social. Nesse sentido, é exatamente o amor que brota de um coração renovado que pode reavificar toda essa vivência, experiência humana. Então, o Papa Francisco continua a sua crítica. Quando digo que é uma carta de aspecto fenomenológico, a fenomenologia tem, em uma das suas características, trazer uma crítica, e a crítica que é proposta pelo Papa é de uma. Nós temos uma mentalidade excessivamente racionalista ou tecnocrática, assim ele aponta para a sociedade, que tem sido uma marca registrada de seu papado. Ou seja, ele critica essa mentalidade excessivamente racionalista ou tecnocrática. Ele já falou muitas vezes que essa prática racionalista ou tecnocrática leva ao descarte de pessoas. Isso é algo muito grave. E ele também alerta que nossos pensamentos e vontades distintos de nossos corações são facilmente previsíveis e, portanto, capazes de serem manipulados, inclusive por algoritmos digitais que nos alimentam com informações personalizadas, conforme ele destaca no número 14. É bem interessante. No mundo altamente tecnocrata, onde aqui ele não está falando que a tecnologia é um mal, mas exatamente o desvio do comportamento humano, achando que tais práticas vão aperfeiçoar a vida cristã, ele vai dizer que é ao contrário. Os algoritmos digitais que vão alimentando cada vez mais informações personalizadas, e isso facilita muito a bolha de informação. Nós começamos a enxergar, não estou dizendo que é isso para todas as pessoas, mas as pessoas só ficam presas a uma visão de mundo, é uma bolha ideológica e elas não conseguem enxergar para além disso. E isso exatamente vai trazer uma preocupação da relação entre as pessoas. Pessoas isoladas tendem a ter dificuldade de relacionamento, a demonizar os outros e, com isso, novamente, a divisão. Então, para corrigir uma dependência excessiva da clareza conceitual, que pode parecer transmitir a verdade sem resultar em conversão profunda, ou mesmo se transformar em um moralismo autossuficiente. O Papa Francisco faz referência à atenção de Santo Inácio de Loyola, né, à afeição, dizendo que a reforma da vida não se trata de conceitos intelectuais que precisam ser colocados em prática em nossa vida diária, como se a afetividade e a prática fossem meramente os efeitos e dependentes de dados do conhecimento. Não, a afetividade ela tem a ver exatamente com a vida prática. Nós não temos que ficar formulando a afetividade, porque quanto mais nós começamos a formular o que seria uma afetividade cristã, uma aproximação das pessoas, nós corremos sempre o sério risco de nos distanciarmos da vivência e da caridade cristã. E o capítulo 2 da encíclica é lido quase que um mini retiro, no estilo inaciano. Mas por que inaciano? Como bom jesuíta, o Papa Francisco ele insere a espiritualidade, né, jesuíta, né, inaciana nesse documento, visando a conversão e a ordenação da afetividade.
É interessante falar essa questão da afetividade, pois, como assim ele fez na outra encíclica Fratelli Tutti, onde ele estende uma reflexão sobre a parábola do bom samaritano, né, como princípio organizador para uma encíclica. E citando 38 passagens bíblicas nos 16 parágrafos do capítulo, o Papa então nos convida a experimentar o desejo e o cuidado do coração de Jesus, perguntando em referência ao encontro de Jesus com o jovem rico em Marcos, capítulo 10, versículo 21. Você consegue imaginar aquele momento, aquele encontro entre seus olhos e os de Jesus? Isso o Papa menciona no número 39 da encíclica. Então, a afetividade, o atrofiamento, né? O Papa, desde o início do seu pontificado, ele tem utilizado muitas palavras no que diz respeito à paralisação da fé. Cadê os frutos? Cadê a vida prática? Não necessariamente um ativismo religioso, né, de pertencimento a pastorais, mas cadê a vivência, os exemplos do Evangelho na vida e no cotidiano? Depois, a terceira aí, conclusão, a igreja precisa aprofundar que o amor ainda mais do que reformar as estruturas. A carta encíclica, ela vem em meio de um contexto, né, a sua divulgação, ela vem no meio do contexto do fim dos trabalhos ali, do sínodo da sinodalidade. E para quem ainda não entendeu o que é o sínodo da sinodalidade, isso aí vai ser tema de próximos vídeos aqui no canal. Nós estamos falando de eclesiologia, né, o estudo das estruturas da igreja, mas aqui o Papa Francisco ele está falando da questão da relação humana. E vejamos que, né, essa carta encíclica ela é totalmente cristológica. Algumas pessoas vão ficar preocupadas dizendo, mas ele não utilizou a palavra conversão. Não, a carta em si é um convite constante à conversão. Lembrando que a palavra conversão, no Evangelho, né, o termo grego metanoia é uma mudança de consciência. E a consciência é um elemento totalmente atrelado à questão do coração. Então, desde o início do seu papado, Francisco tem alertado fortemente sobre a tendência da igreja de voltar seu olhar para si mesma ou de se absorver no que ele chama de mundanismo espiritual. Então, na Dilex Nos, ele continua esse tema, dizendo que o coração de Cristo também nos liberta de outro tipo de dualismo encontrado em comunidades e pastores excessivamente envolvidos em atividades externas, reformas estruturais que têm pouco a ver com o evangelho, planos de reorganização, obsessivos, projetos mundanos, modos seculares de pensar e programas obrigatórios. Então vejamos, ele tem uma preocupação que não é simplesmente uma mudança aos moldes do mundo, mas sim do evangelho. E eu mencionei aqui a questão do contexto do sínodo sobre a sinodalidade, ao qual muitos tópicos associados à mudança estrutural e organizacional foram transferidos para grupos de estudo. E essa crítica é impressionante. E a esperança, né, do Papa é que, ao refletir sobre o coração de Jesus, ele chama de a síntese encarnada do Evangelho. A igreja seja movida não apenas pela análise crítica de questões teológicas e sociais, mas muito mais por um poderoso amor afetivo por Cristo, conforme está no número 90. Então vejamos, está no número 90, já aponta a cristologia dessa carta encíclica, um poderoso amor afetivo por Cristo. Se você ama Cristo, você não fica apenas contido em si, ou de um relacionamento fechado. Você abre as portas, conforme São João Paulo II, né, ele fala, abre, escancarar as portas do vosso coração para Cristo. Essa igreja em saída,
trazendo uma dimensão, né, do próprio pedido de Jesus, né? Ide e evangelizai. Né? Não podemos ficar parados, né? Nós temos que ir de encontro à realidade, a esse engajamento. Depois, a quarta conclusão, desculpem, a terceira conclusão, que da terceira conclusão para a quarta conclusão, o que nós podemos analisar é a importância da piedade popular. Nós não estamos aqui. Muitas vezes as pessoas acham que está tendo um esvaziamento da piedade popular. Não. Ele está, quando eu digo ele, né, o Papa Francisco expressa sua consciência de que o Sagrado Coração de Jesus e imagens devocionais relacionadas podem ser facilmente descartados. E ele adverte contra descartar a devoção como um todo. Então, certas dessas representações podem, de fato, nos parecer de mau gosto e não particularmente propícias à afeição à oração, escreve o Santo Padre. Mas isso é de pouca importância, pois são apenas convites à oração. Ele leva isso a um passo adiante, criticando, como ele frequentemente faz, pessoas que descartam tais expressões de piedade popular como sendo excessivamente emocionais ou carentes de profundidade. Aquela famosa questão do pietismo. É mais emocional, muitas vezes mais estético exterior do que profundo naquilo que diz respeito ao Evangelho e à própria espiritualidade cristã. E o Papa Francisco descreve, né, que Pio XII descreveu como falso misticismo. Olha, veja bem, nós temos aí uma questão do mundanismo espiritual, ao qual o Papa Francisco já falou muito sobre isso, e aqui ele recorre, né, a Pio XII falando sobre o falso misticismo. Essa necessidade a todo momento ficar postando, mostrando exteriormente que você é um devoto de tal coisa. Ele não está criticando as pessoas em si, mas está dizendo que as tais manifestações podem mais levar a uma exibição ou um exibicionismo religioso do que uma prática de devoção em si. Então, esse falso misticismo, né, a atitude elitista daqueles grupos que viam Deus como tão sublime, separado e distante, que consideravam expressões afetivas de piedade popular como perigosas e necessidade de supervisão eclesiástica. E ele fala sobre a piedosa tradição dos católicos que buscam consolar Jesus em seu sofrimento. E o Papa pede pessoalmente que ninguém menospreze a fervorosa devoção do santo povo fiel de Deus. Então vejamos, já teve alguns vídeos aqui no canal que exatamente eu critiquei alguns religiosos dentro da própria igreja que fica desmerecendo certas devoções da Igreja Católica. Nós temos que saber ter, primeiramente, discernimento espiritual. Depois, temos que ter caridade naquilo que nós vamos falar sobre o próximo. Nós não temos que menosprezar uma fervorosa devoção. Porque muitas vezes ali ocorrem milagres, ali ocorrem mudanças e conversões. O que ele sempre vai orientar é uma questão de um falso misticismo, porque aí cria-se toda uma ideologia acerca de uma devoção que pode estar desvinculado do verdadeiro propósito da fé cristã. E o que ele encoraja? Todos a se considerar que pode haver maior razoabilidade, verdade e sabedoria em certas demonstrações de amor que buscam consolar o Senhor nos atos de amor frios, distantes, calculados. Não é aquela, novamente, não é um exibicionismo de fé, mas uma fé mais reflexiva, sofisticada e madura. E quando eu digo sofisticada, não é com aparatos tecnológicos, de sofos, mas bem orientada, discernida, pautada uma realidade sem exageros. E depois, na quinta, eu acabei nessa imagem deixando ali como
A quarta, mas seria a quinta conclusão, o Sagrado Coração nos chama à reparação em ações e palavras de amor, e não ao choro de autopiedade. Isso aqui ainda continua dentro daquela dimensão do falso misticismo. As pessoas ficam, ai, é o fim do mundo, está acabando, é o castigo de Deus sobre a realidade, é um choro de autopiedade. Né? Muitas vezes até o próprio Santo Rosário virou uma, por assim dizer, um instrumento de uma superficialidade de fé. Então calma lá. Então nós temos que analisar que a devoção ela tem que sim levar a uma dimensão de ascensão, de ascese espiritual, mas não pode ficar envolvendo em reparações as quais não têm a ver com o Santo Evangelho. Então, parte da devoção ao Sagrado Coração envolve fazer reparações ao coração de Jesus por nossos próprios pecados e pelos pecados do mundo que trouxeram e continuam a trazer-lhe tristeza. No entanto, no entanto, um foco exagerado na reparação pode levantar preocupações sobre duvidar da suficiência da redenção de Cristo. Então vejamos, né, muitas vezes fica a todo momento, ai, Jesus está triste, Deus não está satisfeito com isso, ai, a gente tem que ficar reparando. Fala, toma cuidado, porque senão se a gente começa a colocar muita devoção sobre questões de reparação, nós começamos a duvidar da própria suficiência da redenção de Cristo. Aí nós estamos caminhando contrário àquilo que está no próprio Evangelho, né, e o que orienta a Santa Mãe Igreja. Então, o que o Papa ele até orienta, que ele acredita que o impulso devocional para consolar o coração de Jesus é puro. Pode aparecer a alguns que este aspecto da devoção ao Sagrado Coração carece de uma base teológica firme, mas o coração tem suas razões. Aqui o sensus fidelium, o senso de fidelidade, percebe algo misterioso, além de nossa lógica humana, e percebe que a paixão de Cristo não é meramente um evento do passado, mas um evento que pertence ao hoje, mas um evento do qual podemos compartilhar pela fé, conforme está lá no número 154. Dito isso, né, o Papa Francisco encoraja o enquadramento adequado das reparações. E ele convoca Santa Teresinha do Menino Jesus, né, ou Santa Teresa de Lisieux, para fornecer um contexto histórico e espiritual. Teresa estava ciente de que em certos setores uma forma extrema de reparação havia se desenvolvido, baseada na disposição de oferecer um sacrifício pelos outros e de se tornar, em certo sentido, um para-raios para os castigos da justiça divina. Então, tanto Teresa, isso aqui está no número 195, né, da encíclica. Então, tanto Teresa quanto o Papa Francisco têm uma visão sombria dessa forma de devoção. Uma ênfase tão grande na justiça de Deus pode eventualmente levar à noção de que o sacrifício de Cristo foi de alguma forma incompleto ou apenas parcialmente eficaz, ou que sua misericórdia não foi suficientemente poderosa. E aqui nós temos um momento que nós estamos vivendo, e um momento até, não vou falar aqui perigoso, mas já mencionei a palavra, de que as pessoas começam a ficar colocando visões, aparições, mensagens e tal, tal, tal. E todas essas questões vão ganhando mais relevância, parece, ou estão dando mais ênfase a isso do que a própria palavra de Deus, ou do que do próprio mistério da salvação. Então, somente Jesus salva e redime o mundo, certo? O que o Papa Francisco está propondo é uma estrutura de reparações que a vê como uma participação livremente aceita com o seu amor redentor. E como fazemos isso? Qual é o grande mandamento de Nosso Senhor?
Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, agradaria ao coração de que tanto nos amou se nos deleitássemos em uma experiência religiosa privada, ignorando suas implicações para a sociedade em que vivemos? É uma pergunta. É uma pergunta que está lá no número 205. Então, Francisco conclui que não, somos chamados a nos reconciliar com amigos, familiares e estranhos. Então, vejamos bem, nós temos a dimensão da constante reconciliação com Deus, a nossa conversão constante é essa reconciliação com Deus, mas nós temos uma dinâmica com as pessoas do mundo, na sociedade a qual nós estamos vivendo. Não pode ser simplesmente algo desgarrado. Repito, a fé ela tem que ser encarnada, né? Se o próprio Cristo ele se encarna, a nossa vivência no mistério em Cristo também é uma dimensão de encarnação e devemos então trazer essa prática de vida. Acredito que quem aqui está acompanhando certamente já escutou a música Um Coração para Amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes. Né? É belíssima música, né, do Padre Zezinho. E a encíclica é exatamente uma reflexão desse coração capaz de amar. E o próprio nome da encíclica, Ele nos amou, né, de São Paulo, falando de Cristo, para nos ajudar a descobrir que nada poderá nos separar desse amor. Então, Paulo o afirmava com firme certeza, pois o próprio Cristo havia assegurado a seus discípulos: Eu os amei. E ele também disse: Eu os chamei de amigos. Então, o seu coração aberto nos precede e nos espera incondicionalmente, sem exigir nenhuma condição prévia para nos amar e nos oferecer sua amizade. Ele nos amou primeiro, graças a Jesus. Conhecemos o amor que Deus tem por nós, pois acreditamos nele. Então, não é por mérito, nós jamais em vida. Na verdade, jamais. Aí entra uma nova questão da fenomenologia. Nós não temos dimensões estruturais de essência suficiente, nem na nossa consciência, nem existencialmente. Nenhuma virtude humana, nenhuma obra humana pode nos tornar dignos do amor de Cristo. Ele ama livremente e o convite é para que também possamos amar livremente. E esse amor livre traz esperança para o mundo, para uma mudança de realidade. E é exatamente nessa proposta de mudança de realidade, de conversão, da metanoia, uma mudança de consciência. Porque a questão do pecado, nós temos a dimensão do pecado naquilo que nós podemos entender da teologia moral, pensando, né, o que é o pecado em si, mas de tudo o que acontece no mundo hoje, a raiz de todos os males, de todas as distorções, desculpem aqui o termo, de todas as desgraças, vem do pecado. Sempre numa análise, nós podemos ver assim, tudo o que acontece exteriormente é fruto de uma desordem interior. Então, se está distorcido exteriormente, é porque o interior já está destruído ou em colapso. E é exatamente nesse eminente colapso que somos convidados a uma mudança de vida. Então, a importância do coração. Para expressar o amor de Jesus Cristo, o símbolo do coração é frequentemente utilizado. Então, o convite, novamente, é redescobrir o coração diante da superficialidade moderna. É crucial valorizar o coração como centro do nosso ser. Escapar do consumismo, o coração que nos ajuda a resistir à tentação de nos tornarmos consumidores insaciáveis, sem objetivo, enquanto tem muitas pessoas passando dificuldade. E
vamos tomar cuidado com o mundanismo espiritual. É muito mais fácil, e cômodo e egoísta olharmos para a pessoa, acharmos que nós não temos nada a ver com aquilo. Eu posso não ser causador daquele estado de pobreza, daquele estado de precariedade da vida de uma outra pessoa. Eu posso não ser causador, mas eu sou sim responsável. Ele é meu irmão em Cristo. Então, muitas vezes, a grande crítica, né? Eu me critico muito por muitas vezes não, quase sempre não ter coragem. Vamos ser sinceros, nós temos a coragem de realmente tomarmos posicionamentos, um posicionamento que encontra um significado. Então, ao nos concentrarmos no coração, podemos redescobrir o profundo significado da nossa existência. Novamente, nós não podemos reduzir a nossa experiência de fé a cumprimento de mandamentos. Somente aquela ida ao templo, fiz a minha parte, acabou. A ida ao templo, a participação da vida comunitária é extremamente importante. E aí? E o que mais? Jesus, ao sair, sempre ali, teve os momentos, que ele ficava, parte do seu ministério, dentro de Israel, depois ele sai, dos limites de Israel, exatamente apontando para que a salvação ela tem uma dimensão mais profunda da própria realidade, do próprio mundo. O que aí a teologia vai chamar de uma cristogênese, ou seja, o mundo deve voltar-se para Cristo. E para voltar-se para Cristo, a vivência dos cristãos não pode ficar limitada a uma bolha ideológica, a um sectarismo e um distanciamento da realidade. Depois, o que entendemos por coração? No grego clássico profano, quando eu digo grego clássico profano, é um grego mais popular. E o termo cardia, designa a parte mais íntima dos seres humanos, animais e plantas. Em Homero, você fala, por que mencionou aqui o escritor Homero? Ele indica não apenas o centro corporal, mas também a alma e o centro espiritual do ser humano. O coração aparece como o centro do desejo e o local onde as decisões importantes de uma pessoa são forjadas. Em Platão, um filósofo grego, o coração assume uma função sintetizadora do que é racional e das tendências de cada pessoa. Sintetizadora. O que é uma síntese? Se nós pensarmos aqui numa questão dialética, existe uma posição, eu vejo, aquilo que eu vejo tem uma resposta, que seria uma antítese, e a partir daquilo que eu vejo e a resposta do que eu vi, essa relação da minha experiência com o mundo e como essa experiência, esses elementos me afetam, eu crio uma síntese da minha forma de relacionar nas tendências de comportamento do próprio mundo. Então, aqui resumindo essa questão do coração, como o termo era visto, o Papa Francisco, de forma muito cautelosa e brilhante, filosoficamente aqui comentando, ele inclui o centro corporal e espiritual, o coração, na visão dos gregos. Na visão romana, na filosofia romana, já tem uma dimensão um pouco mais racionalizada, mas ainda os romanos já entendiam assim. Quando o Papa menciona aqui o coração em Homero, representa o centro dos pensamentos. Então, há uma tradição de trazer o coração não só no aspecto de emoção, ficar romanceando a realidade, mas no aspecto de sintetizar aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, exige de mim uma decisão sobre a própria realidade. E por isso que Platão ele sintetiza os aspectos racionais e emocionais da pessoa, o coração. Depois, a Bíblia e o coração. Que a Bíblia traz que a palavra de Deus é viva e eficaz e discerne os sentimentos e as intenções do coração.
E o interessante é que quando ele aponta essa parte, que é um núcleo, o coração se esconde por trás de todas as aparências e por trás dos pensamentos superficiais que nos perturbam. Os discípulos de Emaús, em sua misteriosa caminhada com Cristo, né, com o Cristo ressuscitado, viviam um momento de angústia, de confusão, de desespero, de decepção. Vejam aqui essa questão de síntese. Mas como assim? Eles estão na angústia, na confusão, desespero e decepção. Mas a partir de uma experiência, tudo isso se transforma em outra coisa. É essa síntese, né? É uma oposição naquele momento, né? A angústia ela se opõe à alegria, a confusão ela se opõe à certeza, o desespero se opõe à esperança e a decepção se opõe naquilo que era acreditado. E o mestre? Cadê toda a realidade? Mas além de tudo isso, e apesar de tudo, algo acontecia no seu íntimo. Nosso coração não ardia em nós quando ele nos falava no caminho? É uma pergunta. É interessante essa parte aqui dessa fenomenologia, novamente que eu repito, e vou repetir várias vezes aqui, é isso. Por mais que tenhamos todas essas decepções, a realidade da ressurreição não está distante. Porque é dentro das dimensões da realidade da ressurreição que nós continuaremos a ter todos os nossos desafios humanos, mas com a viva e certa esperança do ressuscitado. Então, eu destaco aqui 4 pontos: a palavra viva, né, a experiência de Emaús, o coração escondido, é além das aparências. Não tem um ditado aí popular que fala que o que os olhos não veem, o coração não sente? Nós estamos falando aqui dos sentidos, né? Aquilo que não é percebido em pensamento, nós não vamos ficar maquinando ou sofrendo, né, sobre aquilo. Então, o coração bíblico, por assim dizer, ele transcende os sentimentos superficiais para atingir uma verdade profunda. Ele busca a essência, quer entender o que está acontecendo. Não é possível que nós não queiramos entender o que está acontecendo com o mundo. E muitas vezes é mais fácil transferir, ter uma mentalidade entreguista, é assim mesmo, nada vai dar certo, então deixa do jeito que está. E o que influencia muito esse pensamento é exatamente o individualismo. Depois, voltar ao coração, né, neste mundo líquido, é necessário falar novamente sobre o coração. E até mencionar aqui, esse mundo líquido pode ser uma referência ao mundo líquido, né, à sociedade líquida, né, em Bauman, né, um sociólogo polonês, que falar, né, novamente sobre o coração indicar onde cada pessoa, de todas as classes e condições, faz sua própria síntese, onde os seres concretos encontram a fonte e a raiz de seus outros poderes, convicções, paixões e escolhas. No entanto, evoluímos em sociedade de consumidores em série, preocupados apenas com o presente, dominados pelos ritmos e ruídos da tecnologia, sem muita paciência para os processos exigidos pela interioridade. E vocês, quando lerem aí a carta encíclica, verão que ele tem, nas referências bibliográficas, por assim dizer, ele menciona um filósofo, um escritor, né, recente, né, atual, chamado Byung-Chul Han, que escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. E nesse livro, na parte final do livro, né, ele remete a uma frase de um filósofo alemão. Aqui é algo interessante, só fazer um paralelo aqui. E ao fazer esse paralelo, por qual razão? Por qual razão que eu fiz esse paralelo? Que muitas vezes o Papa Francisco ele é atacado, não só o Papa Francisco, e até alguns escritos, inclusive escritos da CNBB, aos quais colocam como referência bibliográfica escritores que não são do universo cristão, ou muito menos do universo católico, dizendo que ao citar essas pessoas,
o documento ele perde uma credibilidade e, com isso, há uma influência pagã e mundana do documento. Mas muito pelo contrário, ao citar e referenciar esses escritores, diz respeito que o documento ele vai de encontro com desafios daquele momento que está sendo escrito. Eu acabei de citar aqui o Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Ele é um escritor sul-coreano e ele cita, no seu livro, ele é um dos autores referenciados, pelo Papa Francisco nessa carta. E vejamos bem como ele traz uma reflexão, que eu mencionei aqui, do Nietzsche. Você fala, nossa, mas o Nietzsche era anticristão. Novamente, se a gente for pensar em quem é anticristão, ou quem não é cristão, a própria filosofia cristã medieval, ela teve fortes influências do universo greco-romano. Santo Agostinho, assim como São Tomás de Aquino, eles trazem para dentro da linguagem cristã conteúdo da filosofia platônica ou neoplatônica. O próprio Aristóteles fortemente influenciou os escritos de São Tomás de Aquino. Eles não eram cristãos, viveram antes de Cristo e isso empobreceu os escritos de Tomás e Santo Agostinho, e assim vários outros filósofos. O que eu achei interessante citar aqui, quando eu estou colocando como reflexão, tá? Tem um livro de Nietzsche chamado Humano Demasiado Humano. E no livro fala assim, ó, por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Então, vejamos bem, pensar no coração, resgatar essa dimensão da devoção do Sagrado Coração de Jesus é um elemento altamente contemplativo. Nós estamos muito reativos. Uma pessoa faz alguma coisa, nós reagimos. Contemplação sempre vai levar a um princípio de autocontrole, e esse autocontrole é fruto de exercício de uma vida espiritual fortalecida, de um exercício das suas faculdades interiores, para que possamos aprender a dominar as nossas paixões, para que possamos dominar o nosso egoísmo, para que possamos dominar tudo aquilo que distorça a verdadeira essência de uma vivência em Cristo. Só fiz esse paralelo porque muitas vezes as pessoas vão querer, que aí vão carecer de uma honestidade intelectual, dizendo que o escrito não tem muita veracidade porque o Papa citou Homero, ele citou um escritor fora do universo cristão. Não, em termos acadêmicos, você pode fazer uma referência bibliográfica utilizando autores para corroborar uma ideia sua e contrapor com a visão cristã. Mas vamos continuar nos apontamentos que eu estava na carta encíclica. Então, eu estava comentando sobre os processos exigidos pela interioridade. O que eu li na passagem desse livro? A fortalecer em grande medida o elemento contemplativo, a partir do momento que nós perdemos ou exercemos pouco essa interioridade, esse elemento contemplativo, nós podemos estar correndo sério risco do esvaziamento do próprio ser humano. E os pontos aqui aos quais eu chamo a atenção: reconhecer a necessidade, estar ciente da necessidade de voltar ao coração em nossa sociedade moderna, muitas vezes tecnocrata, muito reativa, querendo reagir, dar resposta, ter razão em tudo. Calma, vamos voltar ao coração. Superar os obstáculos, superar as distrações tecnológicas e a cultura do consumo. Cultivar a interioridade, desenvolver a paciência e as práticas necessárias para nutrir nossa vida interior. E aqui é um chamativo, um puxão de orelha, que muitas vezes adianta muita oração de práticas devocionais, se não há o enriquecimento da própria vida humana em família, libertação de certas paixões, de certos traumas, de muitos medos.
E depois recuperar o equilíbrio, alcançar uma síntese pessoal entre nossas convicções, paixões e escolhas. Olha como que isso aqui é importante. Recuperar o equilíbrio. Novamente, como eu disse no começo do vídeo, em um mundo dilacerado pelas divisões, guerras, violência, egoísmos e individualismos, nós temos aí a bolha ideológica que sustenta uma polarização, e essa polarização ela não é benéfica. Vejamos o ponto que nós chegamos. Nós temos a polarização, fica esquerda e direita na igreja. Há os conservadores e os progressistas, né, os tradicionalistas e os teologia da libertação. O pessoal fala coisas que às vezes nem sabe. Fica essa disputa, cria uma bolha ideológica e, na essência, na verdade, os problemas continuam aí. E na eminência de não conseguirmos resolver esses problemas, o que nós fazemos? Nós transferimos para uma outra realidade. Falar é assim mesmo, é o fim dos tempos. Não, o fim dos tempos não, é o fim da razão, é o fim do coração humano, da capacidade de melhorar as coisas. É muito mais fácil transferir para uma outra realidade do que assumir a responsabilidade dos desafios da realidade. Engajamento. Ser cristão é ser engajado. E aqui eu não estou falando de ativismo político, de ativismo ambiental. Estou falando do ativismo do coração, do ativismo do amor, da verdadeira essência de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno e misericordioso. O coração que une os fragmentos. Então vejamos, é o coração que torna possível todo vínculo autêntico, pois uma relação que não é construída com o coração não pode superar a fragmentação do individualismo. Restaria apenas duas mônadas que se justapõem, mas não se ligam realmente. O que seria uma mônada? Duas realidades aí, simplificando. Isso aqui vem de um... Ao utilizar esse termo mônada, vem do pensamento de um filósofo também, alemão, né, o Leibniz. Então nós não podemos viver em bolhas, em realidades separadas. Uma sociedade cada vez mais dominada pelo narcisismo e pela autorreferencialidade. Autorreferência. Eu quero aparecer, eu quero ser, eu quero ter razão. É uma sociedade anti-coração. E finalmente chegamos à perda do desejo, pois o outro desaparece do horizonte e nos fechamos em nosso egoísmo, sem capacidade de relações saudáveis. Então, os pontos aqui, sem chamar a atenção: o vínculo autêntico. O coração permite criar relações verdadeiras. Perda do desejo. O extremo egoísmo leva ao desaparecimento do outro. O outro se torna um inimigo o tempo todo. Sociedade anti-coração, né? O narcisismo e essa autorreferencialidade levam à fragmentação social. E a unidade na diversidade. O coração tem o poder de unir os fragmentos de nossa existência e de nossa sociedade. Essa questão de ficar querendo vencer o outro. Tem muitos canais por aí, muitas pessoas querendo ficar vencendo o outro, conquistando o outro, batendo boca, trazendo discussões teológicas, falando absurdos. Isso é algo grave. O mais grave ainda é a quantidade de pessoas que assistem e dão um joinha falando que isso está certo. Né? Ataques ao próximo. Você não consegue trazer um esclarecimento pelo diálogo, aí perde a razão. Né? Por que já perdeu a razão? Pois perdeu, né, a essência desse vínculo autêntico. Depois nós temos aqui, né, perspectivas trinitárias. Né? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é claramente cristológica, evidentemente, Sagrado Coração de Jesus, mas é uma contemplação direta de Cristo que nos convida à união com Ele. Isso é legítimo, né, se levarmos em conta que a carta aos Hebreus exige correr nossa aprovação, mantendo os olhos fixos em Jesus. No entanto, não podemos ignorar que, ao mesmo tempo, Jesus se apresenta como caminho para ir ao Pai. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele quer nos conduzir ao Pai. Então, nós temos o cristocentrismo, né? A devoção do Sagrado Coração de Jesus está centrada em Cristo, né? E convida à união com Ele. Estar unido em Jesus não é apenas gostar de Jesus, seguir Jesus, curtir, sentir arrepios. Estar unido a Jesus é vivenciar como Cristo vive e responder
aos questionamentos, às circunstâncias da realidade, como se o próprio Cristo estivesse ali. Eis o grande desafio, né? Ao caminho para o Pai, que apresenta como o caminho que leva ao Pai, guiando os crentes até Ele, e uma perspectiva trinitária, é Jesus, o Pai, e o que move toda essa relação, né? O que faz nos movimentar no mundo é exatamente, né, a perspectiva do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence os corações. Então, essa relação contínua, né? Jesus, o Pai, Espírito Santo, que também vai nos moldando nessa caminhada para que tenhamos êxito. Né? Qual que é o êxito? Relações mais saudáveis. E muitas vezes as pessoas querem, mas eu quero ir para o céu, eu não estou preocupado com relações saudáveis. Mas espera lá, como você chega ao céu se você não cumpre com um dos mandamentos essenciais? Amar ao próximo. E amar ao próximo traz uma questão da realidade do agora. As pessoas se preocupam muitas vezes com a questão escatológica, né, o que vem depois. Mas e o agora? Por isso que eu falo que é fenomenológica, aquilo que se apresenta agora, que se apresenta a consciência, né, no hoje, nos desafios da vida, e que é o mais difícil. Muitas vezes, até pela realidade humana, é muito mais fácil transferir para o depois, transferir para uma outra realidade, as responsabilidades do agora. Né? Então, o convite, essa questão, né, que Ele nos amou, que possamos desenvolver em nós a mesma capacidade de amar, e nessa capacidade de amar, transformar o mundo em que nós vivemos. Agradeço a você que acompanhou esse vídeo até o fim. E é evidente que eu não tratei dos 220 itens dessa carta encíclica, mas o intuito, como eu mencionei no início, é trabalhar a essência da carta na proposta filosófica, teológica, né, e estrutural, que é a proposta do Papa Francisco. E gostaria de encerrar com as palavras do próprio Papa Francisco naquilo que ele escreveu no item 220 da carta encíclica, onde ele diz assim: peço ao Senhor Jesus Cristo que para todos nós, do seu coração santo brotem rios de água viva para curar as feridas que nos infligimos, para reforçar a nossa capacidade de amar e servir, para nos impulsionar a fim de aprendermos a caminhar juntos em direção ao mundo justo, solidário e fraterno. Isto até que, com alegria, celebremos unidos o banquete do reino celeste. Aí estará Cristo ressuscitado, harmonizando todas as nossas diferenças com a luz que brota incessantemente do seu coração aberto. Bendito seja. Paz e bem.